Ok, galerinha? Então vamos corrigir o exercício 1 da nossa apostila, do nosso PDF, tá? Então o exercício 1, ele pedia para identificar, em alguns cenários, quais eram as variáveis dependentes e quais eram as variáveis independentes. Então se a gente pegar o número de barras de chocolates que alguém compra e a quantia que vai pagar, a quantia que você vai pagar vai depender da quantidade de barras que você comprou. Portanto, a quantia paga depende da quantidade de barras. A quantia paga é a variável dependente, a quantidade de barras é a variável independente. No B, a duração de uma chamada de celular e o custo dessa chamada. Obviamente que o quanto você vai pagar por uma chamada vai depender de quanto tempo você ficou nessa ligação. Então o que eu tenho? O custo da chamada é uma variável dependente e a duração da chamada é independente. O custo depende, tá, da duração da chamada. O custo é dependente, a duração é independente. Na C, o andar do apartamento que uma pessoa mora e o tempo necessário para que o elevador, a partir do térreo, sem nenhuma parada, chegue até o apartamento. Veja bem, o tempo que você vai levar para chegar até seu andar vai depender do quê? Vai depender do andar que você está, né? Ou do andar que você vai. Então, o que acontece? O tempo depende do andar que você está indo. O tempo é uma variável dependente e o andar é uma variável independente. Tudo bem aqui, galerinha? Não entendeu direito? Dá um pause, volta, assiste de novo, quantas vezes você quiser, tá? Que aí você vai entender. Tudo bem? Aí, galerinha, vamos então agora para o exercício 2. O exercício 2, ele fala justamente de uma função que é a relação que a gente tem entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, dependendo de quem você estiver trabalhando, se você tiver o Fahrenheit vai depender do grau Celsius para calcular. Se você tiver o grau Celsius vai depender do Fahrenheit para calcular. Mas isso aqui é uma relação de dependência entre duas grandezas. Quem é a variável dependente, quem é independente, vai depender do que você está precisando fazer. Tá legal? Então o exercício A, ele fala o seguinte, ó, que num certo dia o noticiário, né, ele identificou em Miami que a temperatura era de 62 graus Fahrenheit. Como é que eu faço para saber quantos graus Celsius estava? Simples, né? Eu sei então que graus Celsius é igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32 sobre 9. Perfeito. Se em Miami naquele dia a temperatura, tá, era de 62 graus, né, que ele coloca 62 graus Fahrenheit, então observem que aonde eu tenho Fahrenheit, F, a variável F, eu substituo por 62. Aí é só fazer a conta, né? 62 menos 32 dá 30. Então esse 5 vai multiplicar o 30, que é 150. 150 dividido por 9 dá uma dízima, 16,66666, tá? Então isso vai ser aproximadamente 16,7 graus. Professor, posso colocar aproximadamente 16,66? Até pode, mas o certo nesse caso seria aproximadamente 16,67 graus. Tá legal? Tá? Só não esqueçam de colocar aproximadamente quando você tem uma dízima, tá? Porque na verdade o valor ele tende a um infinito. Então você não tem um valor exato, você tem um valor aproximado. É importante que você coloque esse aproximadamente. Beleza? Vamos para o B. Qual a temperatura em Fahrenheit quando nós estamos com 38 graus Celsius? É a mesma coisa, eu pego essa função e substituo os valores nas variáveis. Só que agora eu quero calcular a temperatura em Fahrenheit. Fahrenheit depende de Celsius. Então, aonde tem Celsius, eu coloco o seu valor. Então, aonde tem Celsius, eu vou colocar os 38 graus. Eu quero saber 38 graus Celsius, quanto vale em Fahrenheit. É só substituir na fórmula. Só que reparem que eu tenho esse parênteses aqui. Eu tenho que eliminar esse parênteses fazendo uma propriedade distributiva, tá? Ou seja, 5 vezes F dá 5F, 5 vezes 32 dá 160. O 9 que está dividindo, eu tenho que isolar, isso aqui é uma função, eu tenho que isolar o F. Eu vou ter que isolar o F para calcular o valor de F. Tá? Então todo mundo que está junto com F, eu vou mudar de lado fazendo as operações inversas. Tá? O 9 está dividindo. A operação inversa da divisão é a multiplicação.
Então eu pego esse 9, passo multiplicando por 38, isso aqui vai dar 342. Então 342 é igual a 5F menos 160. Ainda não isolei o F. O 160 está subtraindo. Se o 160 está subtraindo, eu vou passar aqui para o primeiro termo. Então, o que acontece? A operação inversa da subtração é a adição. 342 mais 160 dá 502. Só que ainda não está isolado o F. Ainda tem um elemento com F, que é justamente o 5. Como o 5 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Legal. Então o 5 vai passar dividindo. 502 dividido por 5, 100,4 graus, né? Graus aqui, no caso, aqui não é F, né? Aqui, desculpe, aqui é F, né? Então eu vou ter aqui 104 graus Fahrenheit, é o valor da minha resposta. Tá legal? Então, na verdade, é uma função. Quando eu quero saber Fahrenheit, Fahrenheit vai depender dos Celsius, eu substituo os Celsius pelo valor de Celsius. Quando eu quero saber Celsius, Celsius depende de Fahrenheit, eu substituo, tá, em Fahrenheit, em Celsius, o valor que é dado. Tá? Então, eu tenho aqui variável dependente e variável independente. E uma função e uma lei de formação. É nóis, valeu, vamos.